O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Bom dia, meus irmãos. É com alegria que nós retornamos à casa de Deus, ao convívio dos irmãos. Nós tivemos o privilégio de fazermos essa viagem agora. Foram 9 dias na Coreia, a convite dos pastores que estiveram aqui no mês de junho. E 4 dias você gasta na viagem. São 24 horas de voo e um fuso horário de 12 horas à frente. Mas quem já andou de Itapemirim, São Geraldo, isso pra gente não é problema. Já andou em 46 horas, 48 horas de ônibus. Então, pra gente, é um conforto muito grande. Fomos muito bem recebidos lá. A Igreja Presbiteriana de Pinheiro está no radar das igrejas da Coreia, do mundo hoje. Nós somos considerados aí uma das 100 mais influentes igrejas hoje do mundo. Amém? Eu fiquei até surpreso, porque matuto, sem saber o que dizer. Aproveitamos a presença do pastor Cole lá. Ele esteve a semana passada uma comitiva da denominação e eu fui na semana seguinte. Preguei lá na igreja Sarangue, participei de um culto de oração. Eles têm culto de oração todos os dias, às 5 horas, e no sábado, às 6 da manhã, para as novas gerações. Tinha cerca de 5 a 6 mil jovens no culto de oração. É uma coisa impressionante. As diferenças são muito grandes. A igreja Sarangue tem 100 mil membros. É uma igreja que o que elas arrecadam no domingo, nós arrecadamos aqui no ano. Então, são diferenças muito grandes. A sociedade coreana hoje é uma sociedade rica. É um país pequeno, com uma taxa per capita muito grande. O maior número de pessoas na área de MBA no mundo fica na cidade de Seul. Você tem grandes empresas multinacionais. Eu tive numa cidade lá que foi construída em 15 anos pela Samsung. Eles construíram uma cidade. A cidade hoje de 400 mil habitantes. Então, é um negócio diferente demais. Mas tem também um monte de problema. Então, tem os defeitos lá que a gente não tem aqui. Tá certo? Então, todo lugar tem as suas vantagens e desvantagens, tem os seus... Mas nós, graças a Deus, demos o nosso recado, deixamos os nossos projetos lá. Nós fizemos uma apresentação em inglês de todos os projetos da PPTV, da Junta Missionária, da igreja local. Deixamos lá e fomos muito bem recebidos. E a relação com o oriental é diferente, né? Você primeiro, para conseguir algum tipo de parceria, você tem que estabelecer uma relação de confiança, né? E desde 2013, nós temos estabelecido essa relação com as igrejas coreanas. Mas vamos esquecer coreano e vamos para a Bíblia. Mateus, capítulo 20. Mateus. Capítulo 20, versos de 20 a 28. Mateus, capítulo 20, versos de 20 a 28. Diz assim a palavra de Deus. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles.
Não é assim entre vós? Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Meus prezados irmãos, eu quero meditar nesta manhã com vocês sobre o seguinte tema: a humildade é o caminho para a glória. A humildade é o caminho para a glória. É muito interessante quando a gente lê esse texto, porque ele está num contexto de produção, cuja sociedade via o orgulho como uma virtude e a fraqueza como um defeito. Nós estamos falando aqui do primeiro século da era cristã. Mundo globalizado, Império Romano dominando sobre o mundo, mundo globalizado através da cultura helênica, todos obrigatoriamente tinham que falar o grego. Era um momento que, do ponto de vista da história, a humanidade tinha chegado ao seu ápice. E é nesse contexto que Jesus Cristo está implantando o seu reino, construindo a sua igreja, trabalhando a sua liderança. E o que me impressiona, e eu queria destacar aqui nesse texto, é que apesar desse texto, ele está num contexto que nos assusta do ponto de vista da vaidade humana. Esse texto, ele é extremamente atual para os nossos dias de hoje. E eu vou dizer até mesmo no ambiente da igreja. Nós vivemos numa sociedade hoje que busca a autopromoção, a autoglorificação. Nós vivemos numa sociedade hoje que fazer sucesso, ser feliz, ter prosperidade é o projeto de vida. Quando se fala em sofrimento, quando se fala em pagar o preço, quando se fala em humildade, parece-me que a gente está falando coisas absurdas. E é nesse texto que eu queria tirar algumas lições para nós. Olharmos para esse texto, olharmos para a minha vida pessoal, para a sua vida pessoal, e aprendermos o que Jesus está nos ensinando aqui. Jesus está nos ensinando a maneira correta, a maneira certa de buscarmos o reconhecimento, de buscarmos a exaltação, de buscarmos a glória. E ele vai trabalhar justamente nesse contexto aqui para nos ensinar princípios que eu acho de extrema importância para a minha vida e para a sua vida. Em primeiro lugar, maneiras erradas de buscar a grandeza. Maneiras erradas. Veja aí no versículo 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e o adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe: que queres? Vamos ler juntos? Ela respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Então veja bem, aqui nós temos uma maneira errada de buscar posição, de buscar grandeza, de buscar reconhecimento, que é justamente a influência política. Eles queriam simplesmente uma posição de exaltação. Queria mais ou menos assim, como se fosse hoje, fazer parte da Trindade. Jesus no centro, um à direita e outro o quê?
à esquerda. Eu fico impressionado com isso, porque todos nós queremos posição de destaque. Todos nós queremos reconhecimento, humanamente falando. Todos nós queremos, de fato, chegar ao final da nossa vida e agradecer a Deus por aquilo que Deus fez através de nós, deixarmos um legado, sermos reconhecidos. Isso é normal, isso é natural. A questão toda aqui é que a forma como você busca isso, a maneira como você busca isso. E aqui eu queria que vocês voltassem um pouquinho no texto, dá uma olhadinha no capítulo 19, Mateus capítulo 19, talvez isso nunca passou na sua mente, mas na minha cabeça já passou. No versículo 27 de Mateus 19, diz assim, 27 do capítulo 19, então lhes falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará o quê? A vida eterna. Então talvez eles se basearam justamente nisso que Jesus ensinou. Eu não sei se já passou na sua cabeça, mas na minha já passou. O que eu vou ganhar renunciando, abrindo mão? O que eu vou receber de Deus por aquilo que eu renuncio por causa dele e por causa da igreja? Eu vou dizer uma coisa para você, se eu fosse corretor de imóveis, eu seria a maior corretora de imóveis de São Paulo. Eu ia ganhar dinheiro. Se eu trabalhasse na Bolsa de Valores, eu queria ser Jorge Soros. Eu ia para cima mesmo. Mas Deus me chamou para ser pastor. E pastor não vai ser rico nunca. Você nunca vai encontrar um pastor rico. Se você encontrar é porque ele herdou de alguém. Se você encontrar um pastor rico e um político rico, manda prender. Porque se existem duas áreas que o cara não fica rico, é ser pastor e ser político. Se o político, a não ser que ele tenha outras atividades fora dessa função. Mas o que eu acho interessante aqui é que essa mulher chamada mulher de Zebedeu, ela se chama Salomé. Ela era irmã de Maria. E ela está querendo dar uma carteirada aqui. Ela tinha uma visão errada do que seria o reino de Deus, da implantação do reino de Deus. E ela então chega e diz, olha, Jesus, meu sobrinho, olha, você me conhece, né? Eu, juntamente com as outras mulheres aqui, nós até bancamos o seu ministério. Eu queria fazer um pedido aqui, nos bastidores. Eu quero usar aqui da minha influência familiar. Que quando o senhor implantar o reino, que o senhor coloque um na Casa Civil e um no Ministério da Economia. Pronto. A pergunta que eu faço para vocês, será que existe isso hoje na igreja? Família querendo mandar na igreja. Pastor que tem um ministério e agora quer passar para o filho. O filho não vale nada, mas ele quer passar o ministério para o filho. Veja, que Jesus está nos ensinando aqui que a forma de ser reconhecido no reino de Deus não é através da influência política, do nepotismo. Jesus responde para eles. Veja aí no versículo 20. Veja o que Jesus responde no versículo 22. Mas Jesus respondeu, não sabeis o quê? O que pedis.
Vocês não têm consciência do que vocês estão pedindo. Vocês ignoram. O pedido de vocês é completamente errado. E Jesus vai estabelecer um princípio que eles talvez não entendessem. Veja, no capítulo 20, versículo 17, estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e os entregarão aos gentios para serem escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia o quê? Ressuscitará. Jesus está ensinando um princípio. Ele diz: não existe glória sem sacrifício. Não existe, meus amados irmãos, caminho para a exaltação, para o reconhecimento de Deus, se não for através do sacrifício. Não há coroa sem cruz. Não há exaltação por parte de Deus se nós não pagarmos o preço do serviço, da humildade, da humilhação. E o que eu acho interessante é que esses discípulos, eles são tão estúpidos que eles, quando Jesus diz assim, podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. E a gente sabe que o cálice que Jesus estava para beber era o cálice do sofrimento da cruz. Ninguém jamais experimentou sofrimento como o de Jesus. Ninguém jamais bebeu o cálice da ira de Deus, da justiça de Deus, senão Jesus. Por mais que eu sofra no reino de Deus, por mais que você sofra, por mais que tribulações você tenha, jamais eu poderei comparar o cálice do meu sofrimento com o cálice que Jesus bebeu. Por isso, Hudson Taylor diz que não existe sacrifício tão grande para nós fazermos por Deus que seja maior do que o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Qual é o preço que você está pagando hoje para ser cristão aqui em São Paulo, na igreja de Pinheiros? Você ficou extremamente contrariado por causa da corrida. Você teve que dar uma volta. Isso lhe deixou irritado. Que sofrimento. Você já notou? O que nós estamos sofrendo? Nós queremos reconhecimento, nós queremos glória. E a Bíblia fala que o sofrimento que nós passamos nessa vida, veja o sofrimento que eu e você poderemos experimentar, é incomparavelmente menor do que o peso da glória. Você imagine. Não há sofrimento que passamos que se compare ao sofrimento de Cristo. Eu queria deixar aqui com vocês uma preocupação muito grande que eu tenho na minha vida pessoal e que cada um deve ter, que é tratar a soberba do seu próprio coração. E não existe, meus amados irmãos, outro remédio para nós combatermos o orgulho no nosso coração do que compreendermos o significado da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o punhal. A cruz de Cristo é aquilo que significa a nossa glória. E eu e você, nós precisamos entender claramente isso. Se eu quero ser grande no reino de Deus, se eu quero ter reconhecimento no reino de Deus, eu preciso entender que isso jamais poderá ser conseguido através de jogadas políticas, através de influências, através de quem eu conheço, de jeitinho para cá, jeitinho para lá. Não existe essa possibilidade. Porque Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes.
Mas em segundo lugar, veja no versículo 25. Então Jesus chamando-os disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam. Primeira maneira errada de buscar o poder, a grandeza, é através da influência política. Segunda maneira errada de buscar o poder é pela ditadura. Essa expressão que aparece aí, veja bem, sabeis que os governadores dos povos os dominam. Esse verbo dominar aqui significa um domínio pela ditadura, pela imposição. Significa eu chegar para aqui para vocês essa manhã e dizer que quem manda aqui sou eu sou o pastor. Ou seja, eu me tornar um diótrefes. Eu dizer, quem manda aqui sou eu. Não gostou, vai embora. Sabe o que Jesus está colocando aqui? Ele está colocando justamente o que estava acontecendo no contexto do Império Romano. Como é que o Império Romano dominava o mundo na época? Através da ditadura. E é tão interessante porque nós estamos no século 21 e a gente encontra ditadores em todos os lugares. Nós temos ditadores hoje, né? Na política, nós temos ditadores no mundo jurídico, nós temos ditadores no campo político, nós temos ditadores dentro de igreja. Ou não tem? Tem ou não tem? Terceira maneira errada de buscar a grandeza. Terceiro lugar. Veja no versículo 25 ainda. Versículo 25. Então Jesus, chamando-os de sabeis que o governador dos povos os dominam. Mas a segunda parte do versículo, lê comigo. E que os maiorais exercem autoridades sobre eles. Essa expressão maiorais exercem autoridades é uma forma de exercer o poder, não pela influência política, não pela ditadura, mas pelo carisma. Maiorais exercem autoridade. Significa aqueles que exercem autoridade pela capacidade de controlar pessoas através do seu carisma pessoal, da sua linguagem pessoal. Essa semana eu estava assistindo um pastor pastor entre aspas dessas igrejas, e ele está meio quebrado agora, ele está pedindo dinheiro, ele está dizendo que está passando por uma perseguição muito grande. E ele começou a falar. E eu comecei a prestar atenção no que ele estava falando. E mais meus amados irmãos, ele falou tão bonito, que quase eu fazia um pix. Porque ele tem uma habilidade, uma capacidade de seduzir. O que explica? Como é que explica pessoas que estão hoje sendo iludidas, ludibriadas, exploradas, se não for através desse exercício de poder carismático? Tem ou não tem? Pessoas que exercem o poder manipulando. Isso é uma característica dos falsos mestres. Isso é uma característica diabólica. Onde a pessoa usa a sedução das palavras, usa a sedução das circunstâncias, para poder exercer influência, ter autoridade sobre as pessoas. E quantas pessoas têm vindo aqui para a igreja de Pinheiros, pessoas que estão machucadas, feridas, porque foram abusadas do ponto de vista espiritual por pessoas que exerceram na vida das pessoas uma autoridade fundamentada num carisma falso. Mas vamos ler, por favor, versículo 26. Vamos ler juntos? Mateus 20, 26. O que diz aí? Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, será esse o que vos... Presta atenção.
A maneira de conseguir reconhecimento, projeção no reino de Deus, não é através da influência política, não é através da ditadura, não é através do domínio carismático. É através do serviço. Por que serviço? Porque só serve quem é humilde. Sabia disso? Por isso que eu não gosto de restaurantes self-service. Você gosta? Eu gosto de à la carte. Porque eu gosto de ser o quê? Servido. Todos nós, irmãos, temos dentro de nós esse desejo de ser servido. É interessante que hoje na igreja, cada vez mais as pessoas, os membros, eles têm direitos, eles têm regalias, poucos deveres, poucas obrigações, pouco envolvimento, pouco serviço, pouco compromisso. E Jesus está dizendo, olha, os princípios que regem a sociedade sem Deus não são os princípios que devem prevalecer dentro da igreja, dentro do reino de Deus. E é tão interessante, porque aqui nós temos, nesse verso 26, o princípio da grandeza. O princípio da grandeza. Qual é o princípio da grandeza? Servir. Servir. E é tão interessante, e eu gostaria de destacar isso para você, lá em Filipenses, capítulo 2. Desculpa, Colossenses, capítulo 3, por favor. Colossenses, capítulo 3. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos revestir de toda o quê? Humildade. Vamos ler juntos? Colossenses capítulo 3, versículo 12. Vamos ler juntos? Revesti-vos, pois, como eleitos Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Então, revesti-vos com bondade, humildade, mansidão, longanimidade e humildade. Vamos para a 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5. No versículo 5, o que diz aí? O que diz? Rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de... Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede... Bem forte o versículo 6, o que diz? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Preste atenção. Não receba exaltação na igreja, no reino de Deus, que não seja exclusivamente a exaltação de Deus. Não confie e não ponha o seu coração na exaltação de homens. Davi, quando levanta aquela oferta lá, em 1 Crônica, capítulo 29, ele diz para Deus, quem sou eu e quem somos o nosso povo, para que nós possamos oferecer para ti tamanha oferta. E ele, na doxura, diz, porque a ti pertence o poder de engrandecer, de exaltar. Então, se eu e você
desejamos alguma glória, alguma exaltação no reino de Deus, entenda que no reino de Deus, o princípio estabelecido não é o filho que exalta, é o pai que exalta. É o pai que reconhece, é o pai que nos coloca e que pega Jesus, que foi humilde, e o exalta sobre maneira, dando-lhe um nome que está acima de todo nome. Precisamos aprender. E essa palavra serviço é uma palavra muito forte, porque só existe 3 palavras no grego para definir o que é servir, o que é servo. A primeira delas é a palavra diáconos. Diácono significa aquele que serve às mesas, aquele que está preocupado em agradar o outro. É a palavra que é usada para Jesus aqui, porque porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para o quê? Servir. Ele diz, eu vim para ser diácono, eu vim para servir. Existe outra palavra no grego que é a palavra doulos, que é mais profunda ainda, porque a palavra doulos é aplicada justamente àquele servo que não tem vontade própria, que não tem querer. É aquele que é escravo mesmo, que a razão da sua vida, a razão da sua existência é agradar o seu Senhor, é servir o seu Senhor. Existe outra palavra no grego para servo, além de diáconos, além de doulos, que é a palavra hiperetes, que é traduzida muitas vezes pela palavra ministro, ministrar. E essa palavra vem justamente do campo da navegação. Na época do Império Romano não havia os motores que impulsionavam a navegação, mas homens que ficavam na proa dos barcos, trabalhando com os remos, para que o navio pudesse andar, mesmo tendo a capacidade da vela, mas era aquele trabalho ali eles comiam, ali eles faziam as suas necessidades físicas, ali eles trabalhavam dia e noite, servindo, remando, para que as pessoas pudessem desfrutar do bem-estar da navegação em cima. E essa palavra é aplicada para servo na Bíblia, para ministro na Bíblia, para pastor na Bíblia. Que os homens, diz o apóstolo Paulo, nos considerem como ministros de Cristo. E a palavra ministros ali é hiperetes, servos, escravos, que trabalham para o bem do outro, que dá a sua vida para que outros sejam beneficiados. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui ou não? A maneira correta de alcançar a grandeza, o reconhecimento no reino de Deus é através da humildade que se expressa no serviço, na dedicação. Veja no versículo 23, por favor, Mateus 20, 23. O que diz aí? Então, vamos ler juntos? Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete o quê? É porém para aqueles a quem está preparado por meu. Então é de competência exclusiva de Deus, do Pai, reconhecer e exaltar todos os servos do reino, inclusive Jesus Cristo. Inclusive Jesus Cristo. Então não seja a sua boca que vos exalte, não seja o seu currículo, não seja o seu Instagram, que seja Deus. Que você cuide do seu caráter, que Deus vai cuidar da sua reputação. Que você cuide da sua vida pessoal com Deus, e Deus vai ser o seu defensor. Amém? Às vezes a gente fica com uma preocupação muito grande de nos defendermos. Nos defendermos. E há um versículo muito forte que está lá em Isaías, que eu queria compartilhar com vocês,
para a gente fazer a aplicação desse texto. E esse Isaías capítulo 54, versículo 17. Grife esse versículo na sua Bíblia. Vamos ler juntos? O que diz aí? Isaías 54, 17. O que diz? Toda arma não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o quê? Então a herança do servo do Senhor é que? A defesa do Senhor. Ele nos defende. Talvez você esteja passando por uma perseguição no seu trabalho. Se você é crente, entregue a sua causa para Deus. Mas o princípio está aí. O princípio da grandeza é a humildade que se expressa através do serviço. O exemplo ou padrão da grandeza é Jesus. Vamos ler juntos, bem forte? Versículo 28, o que diz? Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser, mas para servir e dar a sua vida. Então presta atenção. Jesus é o nosso quê? Referencial. Jesus, ele não veio para ser o quê? Servido. Então quando você vier para a igreja, eu sei que você é muito crente, muito consagrado. Você vai dizer assim para você mesmo assim: eu não vou hoje para a igreja para ser o quê? Servido. Mas eu vou para servir. Mas melhora. Você diz: eu não estou na igreja para ser servido, mas para o quê? Servir. Está entendendo como é que é o negócio? Às vezes a gente fica impressionado. Cheguei lá na Coreia e me botaram no hotel 5 estrelas. E eu comendo aquele café da manhã, miséria, lembrando do pôr do sertão. Desgraça de pobre que a pobreza não sai de dentro. Teve um abençoado aqui porque pagou a casa executiva para mim até, vou falar o nome, né? Uma perna aí. Eu fui. Cheguei, umas moças tudo bonitas assim. Porque geralmente as aeromoças estão tudo aerovelhas agora, né? Mas umas moças diferenciadas. O senhor está bem? Fiquei até com medo. Eu fiz alguma coisa? Não. Aí veio uma entrada, logo camarão. Você já pensou comer camarão? Não vou. Me fez mal, me deu irritação nos olhos, que eu cheguei e pensei que estava com conjuntivite. Presta atenção, irmão. Nós não estamos aqui para ser o quê? Servido. Então, às vezes eu me sirvo até de besta. Porque tem gente que você sabe que está dando um golpe em você, pedindo coisa. Você serve. Você serve. Eu quero chamar a sua preciosa atenção. Porque Jesus, ele tinha todos os direitos, tinha todos os privilégios. Ele abriu mão de tudo para ser servo. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Que esse Espírito possa tomar conta da nossa igreja. Que a igreja de Pinheiros seja uma comunidade de servos. A começar em mim. Se vocês encontrarem soberba, vai encontrar, mas fala comigo. Vamos ficar de pé, vamos cantar.